Hoje eu vou explicar para vocês quais são os 5 melhores investimentos, na minha opinião. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Eu estudo temas como economia, libertarianismo há basicamente metade da minha vida. Há mais de 10 anos, estudo sobre investimento e trabalhei há quase uma década no mercado financeiro. Eu vou te contar hoje o que eu aprendi, isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim comentar quais são os 5 melhores investimentos que você pode fazer hoje, na minha opinião. Esse vídeo é para você que tem um trabalho estável, que tem uma renda legal, né? Então, antes de eu abordar os 5 melhores investimentos, na minha opinião, caso não seja para você esse vídeo, minha recomendação é investir no seu tempo, investir na sua habilidade, investir na sua produtividade para que você possa ganhar mais e daí, então, investir em outros investimentos. Para quem está no começo, o melhor investimento pode ser, por exemplo, um curso. Agora, para quem tem uma renda estável, na minha opinião, o melhor investimento, o número 1, é Bitcoin. Porque basicamente não tem o controle do Estado, te permite liberdade, a oferta ela é limitada, então diferente de outras moedas como o dólar, como o real, que o governo imprime e aumenta os gastos ao longo do tempo, isso acaba gerando muita inflação e a inflação deteriora o seu poder de compra. Bitcoin ele é limitado, ele protege sua liberdade, número 1, e protege também o seu capital. Vamos ao segundo investimento. Na minha humilde opinião, né, os melhores retornos, onde você consegue chegar à sua independência financeira de forma mais rápida, é através de ações de growth, de crescimento, como por exemplo o Big Techs. Quando vemos o crescimento das ações nos Estados Unidos, o grosso disso é representado pelas Big Techs, por ações de alto crescimento, por empresas que crescem muito, que conseguem escalar seu negócio. Bom, Facebook, Amazon, Google e daí por diante. Além das ações de growth, que também tem essa característica de crescimento, de acelerar, até no estágio mais inicial, eu estaria falando de fundos de private equity. Basicamente, são empresas, na média, de alto crescimento, de alto risco também, mas que cresce muito e, com isso, o retorno tende a ser enorme. Private equity vem do inglês capital privado. Lá nos Estados Unidos, lá fora, eles têm uma concepção diferente de nós entre privado e público. Aqui, quando eu falo público, eu estaria falando sobre empresas estatais, empresas que o governo detém o controle. Lá fora não. Público é tudo aquilo que você consegue acessar. Então, quando eu olho para uma ação do Itaú, na concepção lá fora, o Itaú ele teria o capital público. Todo mundo consegue comprar uma ação do Itaú na Bolsa de Valores. Private Equity seria, por exemplo, a empresa do meu pai. Quem são os sócios? Meu pai. É uma empresa familiar. Você, investidor, não consegue ter acesso. Fundo de Private Equity ele compra empresas de capital fechado para posteriormente, várias vão quebrar, muitos investimentos podem dar errado, mas se alguns tiverem sucesso, ele, por exemplo, pode lançar o IPO, o capital dessa empresa, na bolsa. Vale lembrar que esses fundos de private equity, bom, tem um risco alto, além do risco alto, tem uma baixa liquidez. Você abre mão do teu capital por 5, 8, 10 anos, mas você tende a atingir o maior retorno. Quando olhamos o capital, a evolução do capital, poxa, quando uma empresa ela passa a ser negociada na bolsa, até ele chegar nesse patamar, a multiplicação de capital é enorme. E o fundo de private equity te permite investir exatamente nesses tipos de investimento. E aqui eu não estou mencionando se é private equity Brasil, se é lá fora, enfim, é mais sobre a modalidade e incluindo nessa classe ações de growth, que tem mais liquidez que um private equity, que você consegue negociar na bolsa, mas que também é voltada para alto crescimento, para que isso alavanque e faça com que você atinja a sua aposentadoria, a sua independência financeira de forma mais rápida. Número 2, principalmente para você que mora no Brasil. O Brasil é um país de instabilidade econômica, de instabilidade jurídica, é um alto risco, alta inflação, então ao longo do tempo o governo ele imprime dinheiro, até por isso o Bitcoin entra na primeira colocação, só que para você que mora aqui, bom, o dólar eu entendo que o governo norte-americano também imprima dólar, que desde a pandemia
os dólares em circulação aumentarem mais de 30%. Só que os Estados Unidos imprimem bem menos dólar do que o Brasil imprime real. De certa forma, o dólar ele também protege o seu capital, porque quando olhamos os alimentos, commodity, é tudo dolarizado. Quando olhamos tecnologia, os preços são em dólar. E, poxa, se você quer trocar seu celular, se você compra carne, tudo isso é cotado em dólar. E, mais uma vez, o governo aqui ele imprime mais dinheiro do que os Estados Unidos. Então, o dólar ele te permite preservar seu capital. É por isso que no plano real, um dólar valia R$1. E hoje estamos falando a cada real. Bom, eu não consigo nem de perto comprar um dólar. Eu preciso ter R$5,40 para comprar um dólar. Então, o dólar ele protege o seu custo de vida, porque parte você gasta em dólar, parte da inflação é dólar, petróleo, combustível, transporte é dólar, e IGPM, por exemplo, que é a inflação para o custo de produção, é muito dolarizado, e tecnologia é dólar, e além da preservação de capital de fato, né? Quem investiu em real no CDI, poxa, viu seu capital se multiplicando, mas quem investiu em ativos dolarizados, além da multiplicação do próprio investimento em si, também ganhou a valorização do próprio dólar. Como eu citei, desde o plano real era 1 para 1. Hoje estamos falando de R$ 5,40 aproximadamente, para que você compre o mesmo dólar que antes um único realzinho comprava. Infelizmente, o nosso dinheiro é de banana. Por isso, não seja um macaco e compra dólar. Isso aqui não é recomendação, é apenas a minha humilde opinião, o que eu aprendi em mais de 10 anos estudando ativos financeiros. Vamos ao quarto investimento, na minha humilde opinião. Bom, como quarto lugar, já que BTC tem uma alta volatilidade, os preços oscilam bastante, já que Private Equity não tem liquidez e também tem um alto risco, assim como ações de growth. O dólar, bom, o dólar, parte do seu custo de vida é sim em dólar, mas no final você pode pagar em reais. Você gasta em real. E não é legal trazer tanta volatilidade para uma carteira como um todo. Então, em quarto lugar, eu coloco algo que sim você pode obter altos retornos. Não tô negando que possa haver altos retornos nesse mercado, mas o foco aqui é principalmente segurança. Então, infraestrutura, seja ações de infraestrutura, uma transmissora que você tem um custo operacional, OPEX, muito baixo, que a infra já está montada, você tem uma alta resiliência tanto nos dividendos quanto em questão de oscilação de mercado, né? Isso protege seu capital, isso assegura todo o seu dinheiro. Então, infraestrutura, seja via ações de infra aqui, lá fora, uma VEG da vida, ou então, poxa, uma GM lá fora, fundos imobiliários aqui que você ganha uma renda legal, ou fundos imobiliários lá fora que você ganha uma renda em dólar, propriamente o seu imóvel, ter um teto, não gastar com aluguel, né? Isso permite com que você tenha mais segurança, né? Que você tenha menos volatilidade, menos oscilações dentro do seu patrimônio. E ao ter menos oscilações nessa classe, te traz conforto psicológico para aguentar os 3 investimentos que eu citei acima. E em quinto lugar, como vocês perceberam, eu gosto bastante de retorno, então o primeiro é retorno, o segundo é retorno, o terceiro é preservação de capital / retorno. O quarto, mais segurança para que você tenha conforto psicológico. O quinto também entra nessa categoria. Dependendo do momento da sua vida, poxa, eu tô parando de trabalhar, eu quero um complemento de renda porque eu já cheguei no auge da minha carreira, então eu quero viver melhor, eu quero pagar a faculdade de medicina para o meu filho, para minha filha. Pode até ser uma geração de renda no sentido, complementando o quarto, no sentido de um fundo imobiliário, porque isso entra na estabilidade no mês a mês, se te faltar. Mas isso é mais para quem está no estágio final da vida, mais perto da aposentadoria. Para quem não está nesse estágio, ao invés de buscar renda, eu buscaria liquidez e segurança. Poxa, se eu moro fora, se eu sou um nômade, eu tenho que ter um título público, por exemplo, do governo norte-americano, o T-bill, que é o título público de vencimento mais curto, para que eu tenha liquidez nos meus ativos e consiga bancar meu custo de vida, caso eu perca minha renda, caso eu seja demitido. Isso me traz segurança para tocar minha vida normal, para me reestabilizar, me traz menos volatilidade para aguentar os ativos de maior retorno.
e me traz conforto psicológico, porque se acontecer alguma coisa, seja ficar doente, ser demitido, cessar a renda, né, eu tenho uma reserva guardada de acordo com o meu custo de vida. Um nômade, eu buscaria uma T-Bill, que é o título do governo norte-americano, o título mais seguro do mundo, de vencimento mais curto, porque você tem uma alta liquidez. Se você gasta em real, poxa, por mais que eu sou contra manter patrimônio em reais, eu acho que o Brasil é um manicômio por completo, só que sua renda muitas vezes é em real, seu emprego está em real, seu custo de vida é em real. Então, nesse sentido, eu não falo a maior parte do patrimônio, mas eu falo sim, ter uma LFT da vida, que é o título público brasileiro, por mais que o governo imprima e desvalorize seu dinheiro, isso te traz segurança, porque, de novo, se ficar doente, se a renda cessar, qualquer imprevisto, você sabe que tem esse dinheiro reservado para sanar as dificuldades. E mais que isso, em um momento oportuno, onde tudo fica barato, onde aparecem bons investimentos, você também pode usar dessa alta liquidez, desse ativo líquido, para aproveitar as oportunidades. Então, poxa, se eu não tenho nenhuma reserva, se eu não tenho nenhum ativo líquido, qualquer dor de barriga, eu vou acabar resgatando dos meus investimentos a longo prazo, e aí ações de growth eu posso resgatar na baixa, bem como o Bitcoin, bem como o fundo de Private Equity. Na grande maioria das vezes o Private Equity você não vai conseguir nem ter a liquidez. Bom, é isso que eu aprendi trabalhando anos no mercado financeiro, estudando isso há mais de uma década. Se esse vídeo te serviu, peço por gentileza a sua inscrição e, se possível, deixar o like. Eu vou deixar aqui no card outros vídeos para contribuir com o seu crescimento. Muito obrigado!